Olá, boa noite a todos. Muita paz, é com muita alegria que nós nos reunimos em nome de Jesus para dar início à nossa reunião pública, desculpe, à nossa reunião pública aqui do Grupo Espírita Amor e Vida. Então, nós estamos aqui juntos para esquecer tudo lá fora, voltarmos para o nosso interior, para podermos buscar o nosso lado espiritual, a nossa espiritualidade. Então, para isso, quando nós falamos em espiritualidade, não há nada melhor do que começarmos com a nossa leitura do Evangelho. Então, vamos pedir a Jesus que nos abençoe nesta noite de bênçãos, né? Vamos fazer uma prece. Senhor Jesus, graças te damos pela vida, pelo corpo que nos serve de morada. Te agradecemos por essa terra-mãe que nos acolhe a todos. Agradecemos pelos familiares que nos recepcionaram na presente reencarnação, pelo carinho e pelo zelo com que as mãos de Jesus e da vida cuidaram de cada um de nós através das pessoas que estiveram conosco desde o nosso nascimento. Nós te agradecemos, ó Cristo Sol, Cristo Luz, por essa bendita e oportuna experiência reencarnatória. Que possamos todos juntos, em prece e oração nesse momento, mentalizar a nossa casa, a terra, para que ela possa ser envolvida em bênçãos de harmonia e de paz. Porque sabemos que o mundo é um caos organizado, tudo obedece à ordem divina e o que parece caos é apenas um efeito. E o efeito, a causa, está em nós mesmos. Graças nós te damos, Jesus querido, nos abençoe os lares de todos aqueles que estão conectados conosco neste momento. Graças nós te damos e que assim seja. Então vamos iniciar. Então, levantando-se, disse-lhe um doutor da lei para o tentar: Mestre, que preciso para fazer para possuir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Que é o que está escrito na lei? Que é o que lês nela? Ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito, e a teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: Respondeste muito bem, faze isso e viverás. Mas o homem, querendo parecer que era um justo, diz a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus, tomando a palavra, lhe diz: Um homem que descia de Jerusalém para Jericó, caiu nas mãos de salteadores que o despojaram, o espancaram e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu que pelo mesmo caminho desceu um sacerdote, que o viu e passou de largo. Do mesmo modo, um levita, que também foi ter àquele lugar, viu o homem e igualmente passou de largo. Um samaritano, porém, seguindo seu caminho, veio onde estava o homem e, ao vê-lo, se encheu de compaixão. Aproximou-se dele, pensou-lhe as feridas, deitando nelas óleo e vinho, colocou-o sobre a sua alimária, que é um animal, né? E o levou para uma hospedaria onde cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os deu ao hospedeiro, dizendo: Trata desse homem, na minha volta te pagarei tudo quanto despenderes a mais. Qual dos 3 te parece que tenha sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu o doutor da lei: O que para com ele usou de misericórdia. Pois vai, disse-lhe Jesus, e faze o mesmo. Isso está em Lucas, capítulo 10, versículos de 29 a 37. Então, meus amigos, hoje nós vamos começar a nossa conversa para trabalharmos o tema Superando a Si Mesmo. E para esse tema eu escolhi essa parábola do bom samaritano. Eu sei que todos nós já conhecemos essa parábola, mas hoje eu trouxe uma interpretação um pouco diferente. Talvez alguém já se ateve para este tipo de interpretação, mas a minha conversa hoje é trazer para nós o evangelho interior, uma interpretação interior, porque o evangelho de Jesus é um evangelho que evolui. A evolução do evangelho está na interpretação humana, o nosso olhar que cresce com a nossa evolução. Olhos de ver,
e ouvidos de ouvir. Então, eu gostaria que todos agora respirassem, acalmassem, para que a gente pudesse, então, iniciar a nossa trajetória por essa parábola do bom samaritano, tendo por base um olhar psicológico, interior, analisando cada figura, cada passagem. Então, vamos lá. Aqui nós vimos na nossa parábola, nessa história que Jesus contou, que nós sabemos que eram histórias adaptadas ao homem da época, né? Para aqueles homens que seriam capazes de entender com aquela linguagem. Mas a interpretação não para aí. Com o Evangelho segundo o Espiritismo, nós também já ampliamos o entendimento destas passagens de Jesus. E o tempo caminha e muitos autores, né? Nós mesmos já temos assim um olhar mais aprofundado, porque a evolução humana não passa por outro caminho, senão a interiorização, a conquista do reino de Deus dentro de nós, um olhar para uma consciência mais ampliada, porque essa consciência ela está pronta dentro de nós. Nós precisamos acessar essa consciência luz, porque nós sabemos que nós vivemos no mundo dual, onde tudo é dual, e dentro de nós também nós somos divididos. Tem uma parcela luz a ser desabrochada e uma parcela na qual respiramos, que é uma parcela, vamos dizer, do nosso eu inferior, da sombra. Então vamos ver. Jesus, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, está colocado assim: Jesus coloca o samaritano, considerado herético, mas que pratica o amor ao próximo, acima do ortodoxo que falta com a caridade. Não considera, portanto, a caridade apenas como uma das condições para a salvação, mas como a condição única. Isto está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15. Por que essa admiração, né, de Jesus dizer que aquele samaritano foi o que praticou a caridade? Quem eram os samaritanos? Se nós formos olhar quem eram os samaritanos eles formavam um pequeno grupo étnico religioso originário da Samaria, né? A Samaria seria uma região ali, próximo do Oriente Médio, e era constituída pelo antigo reino de Israel. Era uma parte desse reino, da Samaria, ela ficava em torno da capital Samaria, e ela dividia o território com um rival vizinho no sul, que era o reino de Judá. Então, os samaritanos eram tidos como heréticos porque eles introduziram novas maneiras de se cultuar, novos rituais diferentes. Então, eles eram tidos como violadores da lei mosaica. Então, por isso que eles eram considerados heréticos. Então, Jesus, nessa passagem, iniciando essa passagem, ele já traz para nós essa ideia de que o samaritano, mesmo sendo considerado herético, ele tinha praticado a caridade, condição única para se chegar até Deus. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nós também vamos ver, está escrito assim no capítulo 15, toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. Então, o próprio Evangelho completa, desde que Jesus coloca a caridade em primeiro lugar, é que ela implicitamente abrange todas as outras virtudes, a humildade, a brandura, a benevolência, a indulgência, a justiça e também, e etc., né? Todas as virtudes. E porque é a negação absoluta do orgulho e do egoísmo. Vejam bem, qual é a chaga da humanidade? Orgulho e egoísmo. A caridade é a negação desse orgulho e desse egoísmo. Então, os espíritos são claros que o orgulho e o egoísmo são os responsáveis pela nossa infelicidade neste mundo, pela nossa incompletude. Uai, Rosana, por que incompletude? O professor Pietro Baldi coloca para nós que nós já fomos criados todos juntos e interligados, numa lei de reciprocidade. Ninguém vive sem o outro. E nós só nos sentimos plenos na presença do outro, compartilhando com o outro, dando e recebendo. Isso é lei da criação. Como é lei da criação, nós não podemos ser felizes se nós isolarmos. Olha o que nós estamos vivendo agora nesse período de pandemia, isolamento. O isolamento nos adoece. O isolamento nos tira do convívio, porque com o outro
dentro dessa troca diária que eu me descubro, que eu me manifesto, que eu cresço e que, através do próximo, é que eu me conecto com a divindade. Deus não pode estar separado do próximo e de mim. Deus é o todo, é a totalidade. E para perceber Deus, nós precisamos trabalhar essa totalidade dentro da nossa alma e, ao mesmo tempo, com o mundo com o qual nós nos conectamos. Por quê? Dentro dessa mesma parábola, quando o doutor da lei pergunta para Jesus o que ele tinha para fazer, ele disse: qual era o caminho? Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito, e a teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus, ele já chega e resume, porque em outras passagens nós vamos ver que ele diz: eis toda a lei e os profetas. Quer dizer, tudo que vinha antes, tudo que vier depois, se resume nesse sentido universal do sentimento amoroso. O que é cuidar, então, da nossa parte espiritual, da nossa ligação com Deus? Será que é só o culto externo? Será que é só, por exemplo, eu me tornar uma pessoa caridosa, dando coisas, dando cesta básica? Será que é eu me doando na mediunidade? Será que é eu dando atenção para os amigos? Será que esses movimentos externos, todos esses movimentos externos que nós fazemos, são caminho para a busca da nossa espiritualidade, ou seja, a busca da nossa essência, da nossa comunhão com o divino, com Deus? Nós vimos que Jesus disse assim: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Então nós vimos também nessa passagem que é procurar servir a Deus e a vida com sentimento elevado, que é o sentimento amoroso. E a doação é um caminho para a busca desse sentimento amoroso. Mas observa que ele está falando 3 campos: o si mesmo, o próximo, para chegar até Deus. O autor Adenauer Novaes, ele coloca assim para nós: a verdadeira adoração a Deus, isto é, a manifestação do amor da criatura ao Criador, é doar-se no trabalho em favor do bem e da vida. Por isso que todos nós precisamos encontrar o nosso lugar no mundo, nos sentirmos úteis nessa grande engrenagem do universo. Quando eu falo universo, não é só o universo físico, é o universo que nós chamamos espiritual, o universo da criação, o universo divino que é Deus. Deus abarca tudo. Nós estamos mergulhados em Deus, por isso que nós precisamos entender que no caminho evolutivo hoje nós simplesmente não percebemos Deus, porque a nossa consciência está fechada. Para quem quiser conhecer a obra do professor Ubaldi, ele é uma oferta à humanidade, para quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir. Lá ele vai tratar realmente o porquê da existência da matéria, o porquê da existência do universo e por que nós vivemos nessa dualidade, espírito e matéria. Ele explica por que nós não percebemos Deus em espírito. Ele explica o que significa simples e ignorante numa sua essência maior. Então fica aí um convite para quem quiser. É uma oferta. Nós precisamos descobrir a vida pela nossa própria escolha e consciência. Então, na obra dele, ele vem mostrar para nós o que significa em profundidade essa manifestação do amor de Deus. Porque se no princípio existia Deus, ele nos criou da sua substância divina, então do perfeito não pode sair nada imperfeito. Então, quer dizer, a evolução é a manifestação daquilo que já está pronto na nossa alma. É por isso que a vida é um convite para servirmos a ela. Mas significa que no carreiro evolutivo, quanto mais o homem é evoluído, mais fortemente ele sente a lei que lhe impõe olhar para trás e doar-se para auxiliar a caminhada dos menos evoluídos, para que a evolução caminhe compacta. Isso está escrito em A Grande Síntese de Pietro Baldi. Quem está à frente, ele não vai gozar de felicidade deixando os outros para trás. Não. A felicidade consiste justamente em auxiliar os irmãos que estão na retaguarda, buscar aqueles que estão na miséria do sofrimento e da dor.
Então, a obra espírita, ela é cheia de obras nos mostrando que essa caridade, esse doar-se, esse auxiliar, vai além do aqui e agora e além do material. Ele continua em todo o nosso caminho evolutivo. Dessa maneira, nós temos que entender que aqueles que estão à frente vão auxiliando aqueles que estão atrás. Então, ninguém vai voltar para o Pai sozinho. Nós voltamos juntos. A mentora da minha casa, né? Eu sou filha do Grupo Espírita Regeneração, falo que eu sou filha de lá, porque eu trabalho lá, me formei, né, como médium, trabalho lá, aprendi a trabalhar lá. Então, a gente tem a nossa mentora, que é a Mãe Zeferina, ela fala: filhos, nós evoluímos em conjunto, a caravana passa e nós temos que segui-la. Então, significa isso. E qual foi o papel de Jesus? Jesus, esse espírito magnânimo, quando se doa para se materializar aqui na Terra, deixando o seu legado, que é o Evangelho, segundo Adenauer Novaes, ele coloca assim: Jesus demonstrou o amor a si mesmo quando renunciou a ferir, imolando-se em favor da humanidade e pela equivalência entre suas atitudes e suas palavras. Então, o amor de Jesus, esse irmão maior, que nos convida para essa caminhada, que desce de esferas inimagináveis, sofre uma tortura cósmica para estar aqui vibracional, porque o Espírito Crístico, ele vibra numa intensidade inimaginável, porque tudo é frequência vibratória. Então ele desce de onde ele está e tem uma obra que muitos às vezes a renegam por não estudá-la. Rustem tem todo um olhar. Quem quiser observar, né, ver a vinda do Cristo. E a gente sabe que na doutrina espírita tem muitas contendas quanto ao corpo do Cristo, mas não é objetivo na nossa palestra. Aqui nós vamos dizer que Jesus se tornou visível e tangível para nós. E essa equivalência entre suas atitudes e suas palavras, isso traz para nós uma reflexão. O Cristo não só falava, ele demonstrava, ele exemplificava. E nós? Como nós somos no dia a dia? Será que tudo que nós falamos é coerente com a nossa atitude? Aquilo que nós falamos hoje, nós praticamos hoje? Não, claro que não. Então, nós vamos ver que lá no Evangelho está escrito assim: julgai-vos a vós mesmos antes de julgardes os outros. A palavra julgar aqui não é no sentido de julgar culpando, mas julgar, ou seja, visitar o nosso íntimo, trabalhar olhando para nós mesmos antes de olharmos para os outros. Então, outro dia, dando uma palestrinha aí no Mensageiros da Caridade, né, eu falei dei um exemplo sobre julgar. Eu não sei se eu falei isso aqui na palestra passada, sabe? Porque eu já estou assim, às vezes a gente esquece o que já falou, né? Mas não custa relembrar, se eu falei. Diz que tinha uma senhora dona de casa que todos os dias ela lavava a louça na pia. E pela janela ela via o vizinho estendendo a roupa no varal. E ela olhava e falava assim: gente, como que esse vizinho pode estender uma roupa tão encardida no varal? E todas as vezes ela estava na janela, o vizinho estava lá, a vizinha estava estendendo a roupa. Até que um dia ela falou: ah, não, hoje eu vou falar para ela que a roupa dela é muito encardida, muito suja. Daí, quando ela passa a mão no vidro, né, no vitrô, vamos falar, vitrô da cozinha, ela vê que a mão escorrega. Aí ela descobre que o vidro da cozinha dela estava sujo. Daí ela passa um pano, limpa o vidro e percebe que a roupa da vizinha era alva como a neve. Então, quer dizer, era a vidraça dela, né? O olhar dela é que estava embaçado. Então, aqui hoje, para a gente analisar essa coerência entre palavras e atitudes, nós vamos analisar essa palavra julgar, não com julgamento acusador, mas vamos trazer a palavra julgar de observador. O que tem isso a ver com essa parábola, Rosana? Olha que interessante, o Evangelho de Jesus é a dica para a nossa vida. Jesus não veio à toa, não deixou o Evangelho, né, mas deixou o ensinamento. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quer dizer, não teve outro passando por aqui que fosse como Cristo. Cristo é Cristo. Cristo é o cara. É o crístico. É uma condição evolutiva na qual todos nós deveremos atingir por lei evolutiva. Então, o Evangelho é a carta magna. A gente pode ler
tudo de doutrina espírita, tudo sobre espiritualidade, mas o Evangelho condensa. Então ele condensa os ensinamentos, resume, e os espíritos ainda vieram num tempo aprazado explicando o que o Evangelho estava querendo deixar para nós. Então, Hamed, no livro Renovando Atitudes, o espírito de Hamed coloca assim para nós: o mestre nos inspirava ao mergulho em nossa própria intimidade, a fim de que pudéssemos enxergar o lado obscuro da nossa personalidade. Ao tomarmos esse contato imprescindível com nossas sombras, a consciência se torna mais lúcida, crítica e responsável, descortinando amplos e novos horizontes para o seu desenvolvimento e plenitude espiritual. Então, o Evangelho não é só um movimento em direção aos outros. Cada figura do Evangelho também tem um simbolismo para a nossa consciência. Olha que legal! Para o nosso movimento psicológico, isso significa Evangelho interior. Então, o amor a si mesmo, ou seja, nos faz enxergar o ser imortal que somos. Quer dizer, com a evolução, quanto mais a nossa consciência luminosa consegue se manifestar em nós, quanto mais essa consciência vem à tona, essa consciência de Filho de Deus, nós vamos manifestando capacidades inimagináveis. Essa luz realmente brilha. Essa luz vem mostrando daquilo que nós somos capazes como Filho de Deus. Mas para que essa luz brilha, nós precisamos desse contato. Então, enquanto que com a convivência assimilamos atitudes que nos tornam coletivos, sem nos tirar a percepção de nossa própria construção individual, o outro nos estrutura como ser no mundo. Então, veja, sem o tu, não há o eu. Eu sempre falo isso. Sem o tu, sem o outro, eu também fico incompleto. E sem eu e ele juntos não existe o nós. É isso que o Evangelho traz. Amar a Deus, ao próximo e a si mesmo. Porque nisso, nessa trindade universal, é que está o pilar dessa totalidade que é Deus. Nós não perceberemos o que somos e seremos felizes se nós não descobrirmos aquilo que embaça, é como a vidraça que eu acabei de dizer. O nosso eu inferior, o nosso ego, nos coloca em contato, é a superfície nossa aqui no dia a dia. Então, quando nós desencarnamos, não tem muita diferença. A gente está vendo o ego se manifestar. Quando a gente volta, esse ego, essa vaidade, esse eu inferior está aqui a todo vapor. Então, é descobrir quem nós somos vivendo coletivamente, quando somos provocados, quando alguém fala alguma coisa e cutuca algo em nós, isso tudo, todas as situações, todas as dores, todos os sofrimentos, todos os ais vêm para descortinar em nós esse ser imortal. Isso significa si mesmo. Nós, quando falamos amor a si mesmo, o espírita tem muito medo de pronunciar isso e de confundir isso com egoísmo. Porque o Evangelho trabalha o egoísmo, mas o amor a si mesmo não significa uma idolatria ao egoísmo. Pelo contrário, quando eu me aceito do jeito que eu estou, não significa que eu estou sendo complacente com as minhas dificuldades, mas eu estou enxergando as minhas dificuldades. Eu quero buscar essa lucidez consciencial. Então, quer dizer, quando eu busco essa lucidez consciencial, quando eu olho para essa verdade, significa que eu me respeito. Significa que é o primeiro caminho para eu descortinar essa filiação divina. Então, o amor a si mesmo é uma prerrogativa. Tem pessoas que são subservientes. Tem pessoas que se subjugam, tem pessoas que se deixam, permitem serem desrespeitadas em nome da caridade. Isso não é verdade, isso não é uma lei da vida. Nós devemos a nós mesmos o devido respeito. Nós devemos ao outro o mesmo respeito. E quando eu olho para mim, para a minha dificuldade, porque nós estamos no meio do caminho. Na palestra passada eu disse, o grande segredo agora é nos colocarmos como humanos, 50-50. Quando a gente fizer uma comida que não fique muito gostosa e aquele perfeccionismo, né, da cozinheira, da dona de casa vir à tona, a gente para e olha e fala, não,
ficou boa sim. Eu fiz com todos os recursos que eu tinha. Se não ficou melhor é porque não dava agora. Ah, porque eu esqueci de colocar um tempero. Esqueci. Paciência. Da próxima vez eu não vou esquecer. É me permitir. É um exemplo que eu estou dando. Se eu sou perfeccionista, é enxergar esse perfeccionismo em mim que me traz também um profundo sofrimento. Então a paz interior começa quando a gente começa a olhar para nós. Quando a gente pega a parábola, e olha só, vamos entrar na interpretação psicológica da parábola do bom samaritano agora. Quem por acaso chegou, agora preste atenção. Quando ele lá no início fala assim, então levantando-se, disse-lhe um doutor da lei para o tentar, mestre, que preciso fazer para possuir a vida eterna? E eu abro um parênteses. Vida eterna não é uma vida que não tem fim. Vida eterna é uma vida diferente, consciência espiritual plena. Vamos tirar até a palavra consciência. É a vida espiritual pura, além do tempo e do espaço. A vida em espírito ao lado de Deus não tem tempo e não tem espaço. Dá para imaginar uma coisa dessa? Uma vida fora do tempo e do espaço. O professor Ubaldi, no livro A Grande Síntese, também vai explicar isso para nós. Como surgiu o tempo e o espaço. E que na volta evolutiva, voltando para o Pai, como nós vamos saindo dessa dimensão tempo e espaço. Porque eu posso estar aqui e pressentir algo. Eu estou vencendo o espaço. Estou vencendo o tempo, é uma visão de alma. Então, quando o doutor da lei pergunta para Jesus o que ele precisava fazer para possuir a vida eterna, é tipo assim, o que eu preciso para estar ao lado de Deus? Para ser filho de Deus, gozar as benesses de ser filho de Deus. Então, Jesus vai deixar uma mensagem para a humanidade. É como se ele dissesse para nós, olha, vocês são como os doutores da lei. Quem que eram os doutores da lei? Os doutores da lei eram os mestres na antiguidade, entre os hebreus, conhecedores da lei mosaica, conhecedores da Torá, tinham muito respeito na comunidade. Então, Jesus está querendo dizer assim para nós, vocês são como os doutores da lei, prestem atenção no orgulho e na vaidade que dominam vossas vidas. Olhe para a parte de vocês que movimenta a sua alma, sua personalidade, que é o orgulho e a vaidade, porque os doutores da lei eram respeitadíssimos, eles sabiam a escrita, dominavam o conhecimento, então eles eram muito respeitados. Então Jesus é como se ele dissesse assim, presta atenção no orgulho e na vaidade, porque o orgulho e a vaidade é que vos fazem acreditar sempre na supremacia da vossa razão e do conhecimento do mundo exterior. Mas vocês não conhecem nada do mundo interior, da sua personalidade. Então, gente, a mesma coisa do que os espíritos falam para nós de reforma íntima. Mas reforma íntima é uma palavra mais complexa. Depois de 36 anos de espiritismo, eu tenho mergulhado em alguns assuntos sobre autodescobrimento e o buraco é mais embaixo. É muito mais do que fazer uma listinha de defeitos e virtudes. E às vezes nós precisamos participar de grupos, discutir isso. Então Jesus está querendo dizer, vocês são como os doutores da lei. Olha para essa parte interna que é o orgulho e a vaidade. Olhem para dentro de vocês. Então, naquele momento que o doutor da lei chega para Jesus e pergunta como ele faz para conquistar a vida eterna, pode trazer para nós o significado daquele momento nosso em que nós estamos cansados de sofrer e resolvemos mudar a nossa vida. Quando nós deixamos o orgulho e a vaidade de lado. Quando a gente olha e acha que está tudo perdido e diz assim, ai meu Deus, só Deus para dar conta. Eu vou rezar para pedir uma solução para a nossa vida. Então, é aquele momento que Jesus colocou na parábola, mestre, aparece na parábola, mestre, o que devo fazer? Quer dizer, nesses momentos em que nós perguntamos para a vida o que nós temos que fazer para mudar a nossa vida, é nesse momento que a gente precisa parar e pensar, que é um momento de buscarmos um colóquio, olhar a nossa posição no mundo. Muitas vezes nós esperamos para fazer isso quando a gente está no fundo do poço, quando já caiu muito em sofrimento e dores,
Quando a gente precisa mudar algo, mas nós temos um preço a pagar, só se muda de vida quando nós mudamos o nosso olhar para a vida. E ninguém pode olhar a nossa vida por nós, a não ser nós mesmos. Então, quando nós temos esse momento em que nós estamos sofrendo muito, que a gente quer uma solução, a parábola está querendo dizer: procure o mestre que está em você. Ainda que o mestre seja Jesus, o mestre dos mestres, todos nós temos um mestre interior, que é essa consciência filha de Deus. A nossa consciência fala conosco, por isso que ela dói de remorsos, por isso que ela dói com algumas culpas que nos fragilizam a caminhada. Mas esse mestre, ele tem voz se nós procurarmos ouvi-lo. Então é como se Jesus nos dissesse: olhe para você, para seus sentimentos e suas dores. A culpa dos nossos sofrimentos é nossa mesma, mas normalmente nós projetamos na vida e nos outros. Às vezes nós nos vitimamos o tempo inteiro e estamos presos em coisas tipo, às vezes a gente corre, tudo é muito atribulado, porque lá no fundo a gente se sabota, às vezes a gente coloca a vida muito difícil para se sentir valorizado. Ah, eu corro muito. Ah, minha vida não é brincadeira. Por quê? A gente quer se colocar no local de importância. E dando valor ao que nós fazemos, nós nos sentimos importantes. Isso é uma enfermidade da alma. Então, mestre, o que devo fazer para a vida eterna, para alcançar a vida eterna, significa procurar o nosso mestre interior, parar, refletir nos momentos de crise. Então, o mestre, ainda que seja o Cristo conversando com o doutor da lei, ele, na parábola, ele significa o nosso eu mais profundo e é com ele que nós precisamos conversar. Jesus está dizendo: presta atenção em você, ore, peça ajuda espiritual, mas os espíritos, nem os mentores, nem os mestres do budismo, nem ninguém vai fazer nada por nós, a não ser nós mesmos. Cada passo é dado na evolução individualmente. Os espíritos nos convidam, Jesus nos convida, a dor nos convida, mas cada passo é dado por nós mesmos. Nós nascemos, parece que tão solitários, né? Nascemos pelados, nus, parece que chegamos sozinhos e vamos partir sozinhos. Por quê? Partimos com a nossa consciência íntima, porque dentro dela existe tudo. Jesus está dizendo: olha, procure em você mesma a causa de suas dores. Por quê? Porque nós mentimos para nós mesmos. É o que Hamed falou, é a sombra. Nós criamos nossas máscaras. Nós queremos ser aceitos, então a gente veste a cara, a melhor cara que a gente tem. E quando a gente sai na rua, a gente é muito bonzinho. Quando a gente chega em casa, será que a gente tem coragem de perguntar para os nossos: o que você pensa de mim, marido? Meu filho, o que você acha de mim como pessoa? Não é só como mãe, não. Será que a gente tem coragem de fazer isso? Isso é muito doloroso. Então Jesus está dizendo: olha, procure o seu mestre divino. Ele está dentro de você. E aí a história de Jesus, quando ele responde, ele fala: olha, ame, amarás o Senhor teu Deus, tananã, tananã. Aí o doutor da lei ainda questiona: mas então quem é o meu próximo? Aí Jesus começa a parábola do bom samaritano. O que ela tem a ver com a nossa parte íntima e psicológica? Ele começa assim: um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu nas mãos de salteadores que o despojaram, o espancaram e se foram, deixando-o semi-morto. Então o Cristo mostra ali simbolicamente, né, que aquele homem vinha de Jerusalém, descia de Jerusalém para Jericó. Ou seja, Jesus está chamando para a nossa necessária e importante descida em nós mesmos. Às vezes a gente acorda, arruma depressa, sai de manhã, a gente nem respira. A gente nem observa o que está sentindo, como que acordou. Às vezes a gente não faz nem prece. E principalmente quando vai dormir, está tão cansado, às vezes começa: Pai nosso que estás no céu, e nem reflete no dia que teve e dorme. Nós somos assim, voltados extremamente para o nosso lado exterior, para o nosso mundo material, para as conquistas, porque o nosso eu inferior, ele se identifica com o mundo exterior.
Ah, eu serei feliz quando eu trocar o carro. Eu preciso ganhar muito dinheiro esse ano, que eu preciso fazer uma viagem, porque eu só vou ser feliz esse ano se eu conseguir viajar. Mas e a dualidade da vida? E se a viagem tiver um atrapalho? Se vier uma pandemia? Se eu comprar passagem para o cruzeiro mais lindo do mundo e perder tudo? Como que eu vou ficar? Como me posiciono diante da vida e das dores que me assaltam? As dores que me assaltam. Então veja, Jesus está querendo dizer, desce de Jerusalém para Jericó, desce em você, faça uma análise de você, não culpe ninguém pela sua caminhada. Ninguém se elevará se não descortinar dentro de si mesmo o caminho da interiorização, da autorresponsabilidade. Jesus foi muito claro. O reino de Deus não está aqui nem acolá, está dentro de vós. Evolução é expandir essa consciência luminosa, crística, mas para isso eu tenho que ir limpando essa nuvem, observando os meus condicionamentos, como que eu me comporto nesta vida, aqui e agora. A nossa mente, o nosso ego, é preso na razão. Nossa mente não para. Ora, ela vai para o passado, alimentando culpas, arrependimentos e dores. Ora, ela vai para frente com as preocupações, a ansiedade e a síndrome do pânico. Nunca esteve tanto na moda a palavra meditação como agora, para a gente silenciar a nossa razão, a nossa mente tagarela. Deus fala no íntimo do nosso silêncio interior. Oração é silêncio, para que surja uma nova ideia, para que venha uma intuição, para que eu possa perceber a voz da vida, para que o meu íntimo faça ressonância, para que eu obtenha respostas. Mas a resposta ela vem de uma consciência interna, fazendo conexão com os espíritos, com quem quer que seja. Então Jesus está falando, desça de Jerusalém para Jericó, faça um exame de consciência diário. Eu, Rosana Maria Guimarães Márcio, estou num período de grande desafio, colocar no papel essa revisão diária, do que eu senti, das emoções que eu vivi. Então, o Cristo descendo de Jerusalém para Jericó, né? Quando ele fala que um homem descia de Jerusalém para Jericó, ele está falando dessa descida. Então ele fala o que no início da parábola? Né? Um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu na mão dos salteadores que o despojaram, quer dizer, o roubaram, espancaram e deixaram ele quase semi-morto. O que significa a palavra salteadores? Indica todo e qualquer comportamento, condicionamento, subterfúgios emocionais, né? Que acometem todo cristão desejoso de buscar a reforma íntima. Todos nós somos cheios de subterfúgios. Por exemplo, às vezes a gente gosta de chamar atenção. Às vezes a gente é carente afetivamente, teve uma infância difícil, cristalizou lá atrás, a nossa criança adoecida gosta de se fazer de vítima para chamar a atenção dos outros. Isso é um condicionamento. Eu preciso, para ser feliz, descobrir isso em mim? Preciso. E só eu posso fazer isso por mim. Então eu preciso me observar quando é que eu me vitimizo. E primeiro eu tenho que ter coragem para descobrir isso. Para isso eu preciso ter um olhar observador mesmo. Porque nós não evoluímos com a razão, mas evoluímos por compreender as nossas emoções. Nós somos guiados por emoção. A emoção leva a um pensamento e o pensamento, ele alimenta a emoção. A agressividade gera um pensamento e isso é relâmpago. E o pensamento alimenta aquela emoção. Nossa, estou com muito raiva. Fulano me agrediu hoje, falou desse jeito comigo. Eu não suporto quando as pessoas falam assim comigo. Isso me dá uma raiva danada. Mas por que me dá tanta raiva? O que ele disse que me incomodou tanto? Por que eu me sinto incomodada? Quando algo nos incomoda, tem alguma coisa para a gente investigar. Então, às vezes, nós estamos presos em algo lá do passado que cria um condicionamento. Ou seja, uma grande amiga minha me disse assim, eu cresci, minha mãe era separada, tudo lá em casa era minha mãe, e minha mãe tinha o hábito de dizer assim,
contando as coisas dela, né? Quando eu gosto de alguém, eu gosto, mas quando eu deixo de gostar, acabou mesmo. E eu escutei aquilo e fiquei pensativa. Nossa, então eu tenho que ser muito boazinha, senão a minha mãe não vai gostar de mim. E ela criou o hábito de fazer sempre, sem hora, sem planejamento, tudo que os outros pediam para ela, e ela não sabia dizer não. Ela se machucava, ela se prejudicava para ajudar os outros e não tinha condição evolutiva ainda para fazer isso. Aí é que está o problema. Então, ela se acabava até que ela descobriu que ela só fazia isso para querer a barganha do afeto dos outros. E o medo de mostrar suas fragilidades e não ser aceita. É igual o início de namoro, já viu? Quando o casal, né, está se namorando, só quer mostrar a melhor parte, para que conquiste o outro. Por que vem a convivência no casamento e às vezes a rotina é desgastante? Porque nós não conseguimos segurar e aquilo, as nossas emoções e a nossa forma de ser, ela vem à tona. Então, veja bem, uma pessoa cria um condicionamento e para ela descobrir isso, só com busca, e às vezes a vida vai degringolando, o casamento degringola, ela precisa de uma ajuda terapêutica e muitas vezes não tem coragem, tem vergonha por orgulho e vaidade de procurar uma ajuda. Como se cuidar das emoções e da cabeça significasse, eu sou maluco. A negativa nossa é muito grande com relação a descobrir quem nós somos, né? Então a gente acha que isso é coisa para louco. Não! Quem busca descortinar em si mesmo aquilo que ele tem para ser resolvido é o mais corajoso dos homens. E aí, continuando a parábola, aconteceu que pelo mesmo caminho desceu um sacerdote. Então, aquele homem estava estrupiado, né? Desceu um sacerdote que o viu e passou de largo. O sacerdote passou e deixou aquele homem caído no chão. Qual é a figura do sacerdote lá na antiguidade? Eram os descendentes de Moisés que cuidavam dos rituais nos templos, uma figura respeitadíssima, né? Então aqui significa, quando o sacerdote passa, aquele homem que sabia da lei de Deus, que sabia da parte espiritual, quando ele passa, significa o valor negligente que damos e tratamos as nossas questões espirituais. E vamos mais fundo. Nós vivemos para o mundo material, não observamos o nosso ser espiritual, queremos ser felizes, sabemos que a vida é passageira, mas negligenciamos esse caminho espiritual. E o caminho espiritual, o ser é um todo. Nós não podemos desconectar a nossa parte psicológica da nossa parte espiritual, da nossa parte biológica. Então, quando algo está ruim, eu preciso ver se é o meu corpo físico, se é a minha parte emocional, se eu estou com um problema de um distúrbio, vamos dizer, de obsessão, um problema mediúnico, nós precisamos trabalhar tudo, porque está tudo interligado. E caminhar, evoluir espiritualmente é cuidar de todas as nossas partes. Por exemplo, eu acho interessante quando chega no período da quaresma, que todo mundo faz jejum, né? Todo mundo não. Aqueles que são adeptos do jejum, são mais moderados no comer, são mais moderados no falar, são moderados para não beber, depois que passa a quarentena, né? A quaresma, retoma-se os velhos hábitos. Então, essa observação, essa busca dessa purificação, essa busca de trabalhar as nossas dificuldades, ela tem que ser no todo. E quando nós falamos sobre Deus e as questões espirituais, a lei divina está escrita na consciência, está escrito lá no livro dos Espíritos. Mas para que essa lei divina, ou seja, Deus, se manifeste cada vez mais em mim, eu tenho que fazer um trabalho consciencial. E começa por redirecionar o meu ego, esse eu inferior, que fica aí tomando conta, fazendo e acontecendo conosco sem a gente prestar atenção nem no que faz. É eu parar e observar como eu me movimento. Então, isso é um trabalho verdadeiramente espiritual. Não é só fazer, é compreender o que eu estou fazendo. É ter consciência no dia a dia. Por isso que quando diz a lei divina está escrita na consciência, o ser iluminado é aquele que manifesta cada vez mais essa consciência de quem ele é, como ele se movimenta e a sinceridade nas suas intenções diárias.
Então, a figura do sacerdote simboliza a negligência que nós temos com as coisas espirituais. Às vezes a gente quer abraçar um trabalho, quer se doar, quer ser útil à sociedade, mas a gente fala assim, eu tô sem tempo, mês que vem. Não, eu vou esperar mais um pouquinho, meus meninos estão pequenos. Não, eu vou esperar quando eles estiverem maior, ficar sozinho em casa. E aí o tempo passa, a gente aposenta no trabalho e aí a gente já está tão cansado e diz assim, eu estou cansado, eu preciso descansar, vou deixar para depois. E nós negligenciamos toda a nossa parte. Essa parte que é a verdadeira e que nos movimenta no dia a dia. Continuando a parábola. Então passou o sacerdote e deu de largo, foi embora. Isso é um símbolo para a nossa psique, né? A negligência com relação à nossa parte espiritual. Do mesmo modo, um levita que também foi ter aquele lugar, viu o homem e igualmente passou de largo. Quem que era o levita? Eram os descendentes de Levi, um dos 12 filhos de Jacó, uma das 12 tribos de Israel. Eles exerciam também uma atividade ligada ao culto de adoração a Deus nos templos. Eles eram administradores, né, cuidavam do templo, sabiam muito, tinham muito conhecimento, mas um conhecimento intelectual da lei de Deus. Então vejam, é aquela figura que muito possui, mas não dispõe de seus pertences para auxiliar, ignorando aqueles que estão em seu caminho, ignorando até a si próprio. Às vezes nós estudamos, fazemos um curso superior, às vezes nós entramos para o centro espírita, estudamos tudo de doutrina espírita, lemos pilhas e pilhas de livros, e no final das contas, qual é a essência que nós extraímos de todo esse ensinamento e em que nós colocamos este ensinamento racional na nossa vida? Isso é que precisa ser interpretado. Será que eu coloco todo esse conhecimento, por exemplo, na alegria de compartilhar esse ensinamento? Quantas vezes a casa espírita, né, ela é ávida por formar trabalhadores e aqueles trabalhadores compartilhar com outros o aprendizado? E às vezes a gente diz, não dou conta de falar nada não. Dá sim. Quando a gente quer ser útil, a gente coloca tudo que a gente amealhou com dificuldade, divide com o outro e fica na abundância. A quem mais é dado, mais ele aumentará e terá em abundância. Aquele que muito tem, muito mais terá, fala no Evangelho. E aquele que pouco tem, o pouco que se tem lhe será tirado. Ou seja, com relação ao nosso conhecimento, com relação a quem nós somos, com relação às nossas capacidades, tudo o que nós temos de valor dentro da nossa alma, nós podemos compartilhar. Tudo que nós temos para compartilhar, nada do que doamos diminui em nós aquilo que nós somos, só aumenta. Então nós podemos observar nesse ponto, quando o levita, que era muito conhecedor, passa, também dá de ombros, ele significa o orgulho e a vaidade que dominam e sobrepõem a todos os valores verdadeiros que são a caridade e a humildade. Então, na nossa sociedade, quem muito estuda, quem muito sabe, às vezes se coloca numa posição distante de uma sociedade pobre e carente, que precisa de trabalhadores de boa vontade, de pessoas que podem compartilhar, de pessoas que lutem com mais cidadania por um país mais justo. Então, aquele que busca o conhecimento externo, aquele que mais tem, ele é obrigado pela lei da vida a doar mais, porque quem mais tem, doa, quem menos tem, recebe. Então, quer dizer, essa supremacia da vaidade que nos distancia do outro impede que a gente descubra em nós as nossas potencialidades. Essa é a figura do levita. Nós somos administradores dos bens materiais e somos pobres administradores dos nossos bens espirituais. Finalmente, na parábola diz assim, um samaritano, porém, seguindo o seu caminho, veio onde estava o homem e ao vê-lo se encheu de compaixão. Quem que era a figura do samaritano? Era um povo descendente de Israel, mas considerado impuros, como eu coloquei, né? Viviam na região ali da capital Samaria. Então vejam bem, a figura do samaritano significa quando não mais nos condenamos ou nos acusamos, mas compreendemos a nós mesmos, deixando de lado a negação do que somos. Ou seja, a humildade de olhar verdadeiramente para quem somos nós. Deixando de lado o orgulho que nos fantasia
né? Que cria uma falsa imagem, uma imagem idealizada de quem somos. Então, a figura humilde do samaritano que se ajoelha significa quando nós, cansados de sofrer, resolvemos acreditar no Evangelho. Quando cansados de sofrer, nós lembramos das bem-aventuranças que diz, quando Jesus disse, bem-aventurados os pobres de espírito, que significa empobreça do orgulho e, consequentemente, do egoísmo, porque Jesus sabia com quem ele estava lidando. Então, empobreça do orgulho para que se torne rico no reino dos céus. Ou seja, a humildade de se reconhecer realmente como se é. Então, aquele samaritano passa e vê aquele homem combalido. E ele vai e ajuda. Aquele homem combalido é o símbolo de nós mesmos. Quando nós estamos caídos, sofrendo. E o samaritano significa quando nós somos simples e pedimos, temos coragem de pedir ajuda. Quando nós descobrimos e queremos descobrir aonde nós erramos. Então, o samaritano significa isso, né? É se autoaceitar. É necessário sair dessa cegueira psíquica, onde nós não nos enxergamos, não enxergamos a nós mesmos e não sabemos nem nos definir e nem nos compreender. É se autoaceitar. Aceitar quem é, com virtudes e com defeitos. 50-50. Isso nos dá um alívio. Então, às vezes, por exemplo, nós achamos que ninguém vai com a nossa cara, até a gente se descobrir que a gente tem um sério problema de rejeição. A gente é que criou a ideia de que os outros não gostam da gente porque a gente se rejeita. E dentro desse processo de rejeição, isso é um condicionamento. Então, quando nós criamos a coragem, a humildade se manifesta em nós para a gente olhar, a gente está fazendo como o bom samaritano, recolhendo os pedaços de nós mesmos ao longo do caminho para continuarmos cada vez mais fortes. Então, significa olhar para nós mesmos com compaixão, como aquele samaritano olhou para aquele homem caído. Então, quando nós estivermos caídos, sejamos como o samaritano, olhar para nós mesmos com compaixão. Não significa autocomiseração, autopiedade, e sim um olhar verdadeiro para a autoanálise e a autorresponsabilidade. Olha, eu consegui olhar até aqui. Eu consegui andar somente até aqui, mas eu pretendo caminhar mais um pouco. Ou seja, esse olhar de compaixão do samaritano significa um olhar sincero, humilde e responsável. Então, ser responsável procurando a nossa parte. Então, o próximo, quem é o meu próximo? É esse ser interior que nos movimenta, é essa consciência que nos movimenta, que faz a gente repetir gestos, palavras, que quando a gente vê são esses impulsos da alma que nos governam nesse mundo e que nós não sabemos olhar e nem perceber quem somos nós. Por que falamos assim? Por que agimos dessa forma? Por que dissemos ontem, repetimos hoje e amanhã vamos repetir tais expressões? Não é à toa que Santo Agostinho disse, conhece-te a ti mesmo. Não tem evolução se a gente não descobrir aonde que a gente está amarrado. Então, o meu próximo são também essas forças reunidas em mim mesmo, que têm vida e força para me direcionar e que deverão ser analisadas com complacência e solicitude para serem vistas como algo a ser tratado, a ser cuidado com seriedade e clareza, e não com colocações que o campo mental já percebeu, mas que o coração ainda não sentiu. Significa, por exemplo, eu olhar para mim e dizer, eu sou orgulhoso mesmo. Não, significa eu dizer, eu acho que eu sou orgulhoso. Eu sinto que eu sou orgulhoso. Eu quero enxergar o meu orgulho. Eu sinto que eu sou orgulhoso em algumas situações. Por que que eu sou tão orgulhoso nessas situações? Ou orgulhosa? Então, essa coragem. Então, o próximo, mais próximo de nós, é o nosso próprio íntimo. É a nossa consciência
que está aqui, de filho de Deus, que quer manifestar, mas que essa capa, esse eu inferior, aonde a gente está se movimentando na superficialidade, não se verga e não deixa essa luz brilhar. Então, meus amigos, o que significa o óleo e o vinho? Que aquele samaritano deitou nas feridas daquele homem que estava combalido. O óleo e o vinho representam os recursos que cada um deve utilizar para si mesmo, pois o remédio não é o mesmo para todos. Por exemplo, a pessoa que às vezes não para, é muito ativa, trabalha, mas às vezes até uma fuga, para ela parar, respirar, sentir quem ela é. Para ela é terapêutico. Num dia, ela tirar para descansar. Quando ela sentir vontade, quando ela pode tirar. Por exemplo, nesse domingo eu vou dormir até 11 horas da manhã. E ela descobrir que dormir para ela até 11 horas da manhã acalmou, serenou, descansou e para ela foi terapêutico. É diferente daquele que dorme todos os dias até 11 horas da manhã e não olha às vezes para a vida com um olhar de mais responsabilidade. Às vezes, quem muito fala, o silêncio para ele, quando ele se cala, é terapêutico. Mas para aquele que nunca fala, quando ele falar, para ele o falar é terapêutico. Então a gente precisa compreender que cada um tem um caminho. E uma notícia, não tem receita de bolo. Cada um deve descobrir como funciona. Por isso que nós precisamos ler. Tem livros para ler, tem palestras para ouvir, tem grupos de estudo, grupos de autodescobrimento para a gente se inscrever. E eu gostaria até de compartilhar com vocês, eu descobri o Patchwork, que é um estudo de autodescobrimento baseado em cartas, em palestras mediúnicas, escritas, captadas por Eva Pierrakos, uma austríaca, e eu tenho gostado muito desse estudo. E preciso me dedicar mais, com mais afinco, porque é um caminho de grande descoberta, de autodescobrimento, de descoberta interior. Então, quando nós estivermos necessitados, não tenhamos vergonha de pedir uma ajuda de um profissional. Às vezes, nós vamos fazer uma terapia que será uma luz para o nosso coração. E por que não? Por que isso é vergonhoso? Não. Então, vejam. A nossa reencarnação está aqui como presente divino. Essa reencarnação é uma oportunidade que não se repetirá. No entanto, para cada um, a reencarnação, ela vem com um propósito. E aquilo que eu olho, que eu me antecipo, eu estou me antecipando antes que o sofrimento chegue. Quem menos quer sofrer deve olhar para si mesmo. Deve se olhar como ele se comporta no mundo. Quais são os seus objetivos de vida. Às vezes, uma existência para muitos pode funcionar como um momento de abertura e análise, por exemplo, através de uma enfermidade. E que pode levar uma criatura para um leito, de doença, de sofrimento, e ali a consciência dela vai se expandir a partir daquela enfermidade. Mas às vezes nós podemos fazer isso sem esperar por ela, sem esperar por essa enfermidade. E o que significa, para finalizar, aquela hospedaria? Vocês viram que o samaritano pegou aquele homem e levou para uma hospedaria, Lá ele seria mais bem cuidado. Então, significa os intervalos entre as nossas encarnações. Quando nós, de vidas em vidas, somos recebidos no plano espiritual, passamos por um processo de abrigo, de restabelecimento, de reajustamento mental, para podermos voltar novamente na carne e em novos aprendizados. Então, cada indivíduo será auxiliado e albergado para análise e refazimento reencarnatório, recebendo aquilo que se for necessário numa nova experiência. Mas que a gente aprenda a viver o presente, que a gente aprenda a analisar o agora e que a gente não tenha vergonha de pedir ajuda para os encarnados e para os desencarnados, para os mentores, para Jesus, para aqueles que estão nos impulsionando nessa jornada evolutiva rumo ao Pai. Então, que nós possamos agora fazer a nossa prece pedindo a Jesus as bênçãos para os nossos corações. Senhor Jesus, nós te pedimos nesse momento bênção, nós te pedimos misericórdia, nós te pedimos perdão para as nossas faltas. E te pedimos, Senhor, que
para que possamos caminhar rumo ao cume de nós mesmos, para descortinar em nós essa consciência de filho de Deus. Porque quem é bom, doa um pouco. Quem ama, vive para doar. Quem é bom, suporta a ofensa, mas quem ama esquece. Quem é bom, sorri, mas quem ama, faz sorrir. Quem é bom, começa e acaba. Quem ama, começa para nunca mais acabar. Quem é bom, faz o que pode, mas quem ama, faz o impossível. Quem é bom, ajuda e sempre mede a sua ajuda. Mas quem ama, ajuda sem medir. Quem é bom, sempre ajuda quem está por perto. Mas quem ama, sempre está por perto para ajudar. Quem é bom, sobe conosco ao Calvário. Mas quem ama, fica por nós na cruz. Que o Cristo de luz possa estar conosco, possa nos abençoar. E que a gente aprenda, cada um de nós, a entrar em contato com esse Cristo interior, para que descortinemos o reino de Deus em nós. Muita paz, muita luz, fiquem com Deus. Obrigada por tudo, que assim seja. Obrigada aos amigos